Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o técnico Rodrigo Santana. E a gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Rodrigo, prazer te ter de volta aqui. Graças a Deus com essa tranquilidade depois dessa vitória. Eu quero que você faça uma avaliação desse jogo. De novo, Rodrigo, mais uma vez o Remo teve chance de matar no primeiro tempo, pelo que apresentou, posse de bola, dominou e pecou de novo nas finalizações. Duas perguntas. Faça uma avaliação e me fale depois desse sofrimento que o Remo teve. Parecia que estava tudo bem, fez 2-0 e de repente, o que aconteceu? O time sentiu algum cansaço? Sentiu alguma coisa? Eu queria que você me explicasse. Faça uma avaliação e explique também essa situação que eu lhe perguntei agora. Tá, Rodrigo? Boa noite, Cacheado. É verdade. Foi um jogo que tinha tudo para ser muito perfeito, né? Iniciamos muito bem, com um volume muito grande. Primeiro tempo a gente chegou com profundidade 16 vezes pelo lado esquerdo, 15 vezes pelo lado direito. Então, o que a gente pensou no jogo em ter infiltração pelos lados, né, para fazer com que o zagueiro dele saia para fazer cobertura, aconteceu várias vezes. Bola insistiu em não entrar, tivemos o volume, tivemos possibilidade de matar o jogo no primeiro tempo. A ideia era essa, uma vez que o Ferroviário teve jogo no meio de semana. E, infelizmente, não terminou o primeiro tempo sem a gente conseguir concluir em gol, mas praticamente um tempo ali onde o Rangel mal participou do jogo, né? Estava muito encaixado aquele nosso ataque marcando e conversamos no intervalo, mexemos, né? Organizamos. Eu acho que a gente poderia ter explorado um pouquinho mais da parede do Ítalo ali por dentro e foi o que a gente conseguiu fazer nos 15 primeiros minutos, né? Conseguimos abrir o placar, conseguimos fazer o segundo gol, né? E eu acho que essa alta intensidade que a gente teve no primeiro tempo desgastou alguns jogadores, né? Onde pediram a saída. Nesse momento que a gente optou pelas trocas, procuramos jogadores mais experientes para gastar o tempo com a bola, manter a posse de bola, né? A gente acabou tomando um gol e isso deu uma motivação extra para o adversário, né? E nesse momento que a gente optou por mais jogadores que teriam a posse de bola e a nossa intenção não era recuar o time, né? Tomando esse gol, eles cresceram dentro da partida, os atletas que a gente tinha em campo não eram jogadores de muita marcação, foi onde o adversário cresceu. Foi um momento bastante desnecessário, acho que poderia ser um jogo um pouco mais tranquilo, né? De menos desgaste, eu acho que faltou um pouquinho mais de malícia, de experiência para ter a bola, para segurar a bola, né? Para não passar essas dificuldades, né? Mas é válido, isso aí faz parte do crescimento da equipe, da maturação de alguns jogadores, até para eu observar o momento de alguns jogadores dentro de campo, entrando com um placar a favor, entrando com um placar contra, para ver quem a gente pode optar, sempre nesses momentos bastante delicados do jogo, onde exige um mental muito mais forte para ter a bola e a gente não passar sufoco, né, dentro de casa principalmente. Rodrigo, o Remo vai para 2 jogos fora de casa. O Remo não conseguiu ainda encaixar 2 vitórias seguidas. Quais as possibilidades que, dentro do seu planejamento, trazer pontos de casa? O primeiro jogo é contra o Caxias, que é o vice-líder, e o segundo é contra a Ferroviária, que é o 5º colocado. Você é um estudioso, já tem seus vídeos aí, conhece muito bem os adversários. Qual o páreo, te diria, jogar fora de casa não é fácil para ninguém, sempre é muito difícil. Qual o páreo melhor para o clube do Remo dentro de uma avaliação que você possa fazer? Olha, o Caxias vinha com uma filosofia de jogo com o Argel, né? Houve troca de comando, a gente vai entender mais ou menos a forma que o Thiago, novo treinador, está chegando. Vamos optar, claro, por jogadores de fibra rápida, mais competitivos. A gente viu aí o segundo tempo, o quanto o Ferroviário não desistiu, né? Não era uma equipe tão técnica, mas era uma equipe muito competitiva, onde brigava muito pela bola, brigava muito pelo jogo. E esse espírito a gente tem que ter fora de casa também, né? A gente vem de um jogo fora de casa, onde em 6 minutos praticamente a gente acabou tomando os gols que liquidou a partida, sendo que a gente teve volume, chegamos a ter 65% de posse de bola fora de casa,
O Rangel foi acionado 4 vezes no jogo e infelizmente perdemos. Eu acho que no momento que a gente empatou estava muito melhor, o adversário já estava bastante inseguro naquele momento, houve a pausa, mas não tenho que lamentar, tem que tirar lição dentro desse jogo e seguir com convicção e responsabilidade, porque esses 2 jogos são fundamentais para a gente não deixar esse G8 distanciar da gente. Né? Então a intenção é somar ponto fora de casa. Segunda-feira, na reapresentação, a gente vai conversar bastante em relação a esse segundo tempo que a gente teve aqui, porque a intenção é voltar com ponto de Caxias. Rodrigo, boa noite. Rodolfo aqui do Grupo Liberal. Rodrigo, até nessa questão você fala muito, né, do mental, e agora o Remo tem que pontuar fora de casa. Se ele conseguir 6 pontos, excelente, mas tentar trazer 4 pontos desses 2 jogos fora de casa. Como trabalhar, né, essa questão com os jogadores, porque a gente vê, por exemplo, na minha visão, o Pavani, ele é um jogador atuando em Belém e outro completamente diferente fora de Belém. Ele deu um carrinho hoje, como foi na questão do Ipiranga, aos 51 minutos. Eles têm alguma questão que tu possa trabalhar nessa parte mental com os atletas, se eles se sentem, eles falam, a pressão da torcida, isso ajuda eles, quando está fora não tem essa pressão da torcida. O que tu pode falar a respeito disso? Boa noite, Rodolfo. O Pavani é um grande jogador. Eu converso muito com eles em relação ao mental. Falo, vocês têm que estar bem condicionado. O jogo é jogado aí com o corpo, com as pernas, mas ele é muito mais mental. Né? São 90 minutos e para você manter a concentração dentro desses 90 minutos é difícil. Um tem que estar falando com o outro, tem que estar acendendo o outro a todo instante. O Pavani é um jogador que a gente depende muito dele para nossa construção de jogada, iniciação de jogada. Em Natal a gente pediu muito a participação dele. No início ali ele não estava entrando tanto no jogo, então a gente teve essa dificuldade após os 20 minutos, que acho que até os 20 minutos ali a gente teve 3 chances ali para estar concluindo em gol, fazendo gol. Eu acho que se o Ítalo faz o gol naquele momento, se o Bandeira não dá impedimento naquele momento, eu acho que as coisas poderiam ter mudado. Mas é um jogador que a gente necessita de estar bem no jogo, a gente depende muito bem dele. Né? Estamos cobrando, vamos para um jogo onde a gente precisa somar ponto. Ele já está entendendo que ele não pode ser coadjuvante dentro dessa partida. Ele tem que ser protagonista dentro e fora de campo. Tá? Então a gente está trabalhando muito, trazendo muito essa responsabilidade para o Pavani, que é um grande líder, um líder técnico dentro do elenco. E a gente espera que ele saiba absorver esse tipo de pressão, entre aspas. Né? Ele precisa ser o protagonista, a gente depende muito dele. Não só dele, né? Todos têm que estar seguros, né? Com convicção do que a gente vem fazendo dentro de casa, a gente tem que fazer fora. Vamos estudar o adversário, vamos ver o que a gente vai fazer, se vamos marcar alto, se vamos marcar baixo, como a gente vai marcar e ter tranquilidade para jogar. Né? Eu acho que a gente tem um time competitivo, se a gente conseguir manter o foco os 90 minutos, a gente tem possibilidade de buscar ponto. Essa Série C, a partir da 10ª rodada, ela começa a mudar bastante. Né? A gente já vê alguns adversários buscando ponto fora de casa, hoje teve um resultado elástico fora de casa. Então, eu confio no grupo, eu espero que ele absorva essa responsabilidade e faça uma grande partida lá em Caxias. Até em cima de jogador que é fundamental para o grupo, que tem responsabilidade, que é uma liderança técnica, que é o Jaderson, eu senti ele um pouco apagado no primeiro tempo e foi totalmente diferente no segundo tempo. Tu conversaste de uma forma especial e demonstraste a importância que ele tem para o time, para o funcionamento da engrenagem? Sim, hoje a gente precisava do resultado. Estamos jogando casa, estamos jogando diante do nosso torcedor e a maioria das partidas ali, Rodolfo, a gente vinha com o Curuá e com o Pavani. O Curuá, embora tenha menos participação na fase ofensiva, ele é um cara que entrega mais de 700 metros em alta intensidade dentro do jogo. Isso contribui muito com o rendimento do Pavani, né? Então o Pavani saiu um pouco mais para o jogo. E hoje ele também teve que segurar os momentos que o Pavani estava participando mais do jogo. Os dois não rodam o que o Curuá roda, mas me entrega mais tecnicamente numa construção de jogo.
Então hoje a gente optou em atrasar o Curuá para a gente ter mais esse volume de jogo, para a gente ganhar do adversário, para a gente matar o jogo o mais cedo possível. A gente deu esse estalo neles, mostramos os números, a gente viu o que eles precisavam percorrer, e o Jaderson foi muito mais, hoje mais seguro ali, deu um pouquinho mais de liberdade para o Pavani, ele veio construir mais por trás ali, mesmo porque aquele lado esquerdo com o Gabriel, o pontinha deles, o Gabriel Martins é o cara muito arisco, é um cara que vai muito no 1 para 1, tá? E o Diogo estava saindo muito com o Marcos, né? Então quem estava ali para dar opção por trás, de desafogo, era o Jadson. Então ele foi fundamental e foi muito responsável em não abandonar aquele setor, porque a gente, não digo temia, mas a gente sabia que o lado esquerdo do Ferroviário é muito forte. Boa noite para você, Rodrigo. João Vanderlei, TV Liberal. Queria começar sobre justamente esse papo de intervalo e sobre a mudança que você fez logo que voltou para o segundo tempo, colocando o Matheus Anjos em campo. O que é que você detectou no primeiro tempo que não funcionou para a entrada dele? E se você acha que o Matheus Anjos talvez tenha dado uma outra dinâmica para esse meio-campo do Remo? Andy, a gente detectou ali que o Ítalo estava sendo pouco explorado para fazer uma parede, uma possível chegada de frente do Pavani e do Jaderson. A gente estava circulando muito pelos lados do campo e muitas das vezes os volantes estavam saindo para tentar marcar alto a gente ali, e gerava aquele espaço nas costas dele onde o Ítalo estava sozinho. Então, como a gente tem o Anjos, que é um cara que ele conduz um pouco mais a bola, eu queria que ele desse essa amplitude pelo lado esquerdo, e no momento que ele recebesse a bola, ele conduzisse em direção ao Ítalo, né, para vir nessa parede do Ítalo, e o Jaderson e o Pavani entrar de frente, enquanto meus alas e meus pontas infiltrava pelos lados do campo. Então foi essa a ideia que a gente teve, né, de trazer o Anjos, mas o Anjo acabou ainda vindo e parando mais por dentro do campo, facilitou mais a marcação dos volantes. Foi quando a gente estava pedindo para o Anjo estar um pouquinho mais aberto em amplitude, dar opção por fora para conduzir a bola por dentro e a ultrapassagem do Raimar. O Ipiranga e o ABC empataram. Tombense joga contra o Londrina, são dois times que estão ali juntos também. A rodada tem tudo para ajudar. O Clube do Remo, aliás, já está ajudando o Remo, que volta agora para a 10ª colocação. Levando em consideração agora que você conseguiu vencer a primeira das 9 finais que tem aí em restante da primeira fase, tem que conseguir pelo menos mais de 19 pontos para estar ali no limite da nota de corte de classificação. O que você consegue projetar, apesar da vitória? O time oscilou um pouquinho. O que dá para projetar para os próximos jogos dessa Série C? A torcida deve esperar mais jogos como esse, duros, mal resolvidos ainda até o final, ou você acha que o Clube do Remo tem um espaço para evoluir, para tornar as vitórias um pouco mais confortáveis? Olha, desde quando eu cheguei a gente não teve um jogo fácil, né? Eu acho que desde o Sampaio foi o jogo que a gente sofreu mais, apesar de conseguir construir o resultado no início do jogo, né? No início da partida. Eu acho que ali já foi um duelo grande de 6 pontos do Sampaio. São Bernardo foi muito injusto o placar, com todo o respeito ao São Bernardo. O Ipiranga é um grande adversário. Estava ganhando até o último minuto hoje, né? Inclusive, é um adversário que conseguiu ter mais tempo para treinar que todo mundo. É uma cidade que não foi atingido pelas enchentes, mas conseguiu ter tempo de trabalhar. E ABC, eu acredito que poderia ser melhor o placar se a gente tivesse tomado apenas um gol ou se não tivesse aquela paralisação, onde foi um momento que o treinador teve 14 minutos para corrigir. No momento que a gente fez o gol, eles montaram uma linha de 6 lá atrás. Aí dificultou demais e a gente conseguiu buscar o empate. E hoje eu acho que tinha tudo para ser perfeito. A gente criou bastante, a gente tem essa ideia de fazer com que o Remo seja o protagonista, mas eu preciso disso nos 90 minutos. Não vai dar para fazer todos os jogos, né? A gente ainda tem um pouquinho de limitações, de adaptações. Vai ter momento que a troca o jogador vai entrar bem no jogo, vai ter momento que o jogador não vai estar numa noite tão inspirada, então a gente depende muito disso, né? A ideia é que seja um jogo perfeito, que seja mais fácil, que o torcedor fique o coração mais tranquilo. Nós sofremos muito, não precisava passar disso, passei no vestiário e falei, gente, desnecessária essa pressão, mas faz parte. Se tiver que tomar pressão e terminar com os 3 pontos, para mim tá bom. Não adianta eu também jogar muito e no final acontecer o que aconteceu com o São Bernardo, né? O G8 está um pouquinho distante, nem que a gente entre na última rodada,
mas a gente tem que entrar nesse G8, a gente segue trabalhando, confiante. Difícil? Muito, mas é difícil para todo mundo. Não vai ter jogo fácil dentro da Série C. E aqui diante do nosso torcedor, vai ser difícil tirar ponto da gente. Boa noite, Rodrigo. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. Parabéns pela vitória. No intervalo ali, no teu retorno para campo, a gente até, né, eu conversei contigo rapidinho, eu falei sobre tranquilidade. Faltava um pouco de tranquilidade para o Remo, que estava conseguindo chegar no ataque, estava conseguindo produzir, mas não estava tendo a tranquilidade necessária para converter em gols. Uma tranquilidade que no segundo tempo já foi diferente, com essa proposta que tu acabaste de esclarecer sobre a entrada do Matheus Anjos pela esquerda, trazendo a bola mais para o meio, abrindo a ala para o Raimar ali, para os alas poderem fazer a infiltração. Isso deu essa tranquilidade, colocou mais gente dentro da área, o Remo conseguiu chegar aos seus 2 gols. Só que, novamente, não sei se por conta do cansaço, eu quero até que você fale para mim, o Remo acabou recuando demais, sofrendo demais. O que está acontecendo? O que acontece nesse momento? Isso foi uma determinação ou o pessoal realmente cansou? Você sentiu a necessidade de fazer essa troca? Como é que foi essa situação? Como você mesmo falou, não precisava disso, não precisava sofrer tanto. Diz pra gente aqui, como é que foi essa situação? O que foi conversado nessa hora? Jorge, perfeita a sua leitura. Eu tinha o Sheldon no banco, eu tinha o Watson, eu tinha o Henrique. Eu tinha tudo para poder colocar o time atrás, mas eu optei em jogadores mais experientes para segurar a bola na frente e pressionar na frente. Devido àquele gol que a gente tomou, o primeiro gol, que me incomodou bastante, naturalmente o adversário se sentiu confiante em se expor. Quem está perdendo de 2-1 pode perder de 3, de 4. O interessante é buscar o gol, mais ou menos o que aconteceu com a gente em Natal. 2-1 a gente expôs, terminou com apenas um zagueiro em campo, porque aquele terceiro gol não importava, o segundo estava muito mais próximo. Acredito que a força do Ferroviário em acreditar no empate fez com que os jogadores que estavam em campo, que não têm característica de marcação, cedessem a pressão. Então, esgotou, fizemos as cinco substituições, o último foi praticamente o Watson que entrou, né? O próprio Jaderson tem essa característica de segurar mais a bola, de dar um pouco mais de qualidade. Foi quando o time tinha mais a bola no pé. E aí ficou só o Pavani já cansado, fez com que eles tivessem mais volume, ganhasse mais o meio de campo, ganhasse a segunda bola e alçasse bola na área. Que a única chance do Ferroviário entrar era essa bola alçada na área. Então acho que foi mais isso daí. Né? Eu vou conversar bastante com eles, que se for para fechar o time eu fecho. Né? Eu vou lá e vou fechar lá, trazer os jogadores defensivos, mas eu não queria trazer o adversário para dentro do meu campo, principalmente na minha casa. Então, você deve saber, né, que o trabalho que eu faço no YouTube é de canal voltado para o torcedor, então a gente tem algumas opiniões de torcedores e eu queria trazer isso para você. Os torcedores elegem alguns jogadores como sendo melhores do que outros, e isso é muito normal, isso é muito tranquilo, tá? Alguns questionamentos. O porquê do Kelvin, por exemplo, e não o Pedro Vitor, e não o Ronald. Então, assim, alguns jogadores que estão no banco e que, pelo menos de acordo com, e aí eu estou trazendo para você a visão do torcedor, Sim. De acordo com o torcedor, seriam melhores e que dariam um desafogo melhor para o Clube do Remo, você deixou no banco e colocou outros jogadores. Isso é totalmente natural. Se eu coloco o Ronald e o Pedro, eles vão pedir quem eu não coloquei. Isso é natural. O Pedro entrou no último jogo, o Kelvin não entrou. O Ronald contra o Ipiranga, acho que foi o Ipiranga entrou e teve gente que o Pedro não entrou. Então a gente está buscando o caso do Felipinho. O Felipinho não entrou no jogo do Ipiranga, entrou no jogo contra o ABC, fez gol, criou possibilidades, jogou no dia seguinte um jogo treino contra o América, fez gol, fez treino contra o Sub-20, fez gol, teve oportunidade. Então, aqui a gente procura buscar a meritocracia dentro do dia a dia da semana. Se ele está bem, se ele está confiante, o momento é dele. Né? Então, a gente está procurando girar para não desmotivar ninguém no banco, dando oportunidade para cada um, aproveite quem tiver melhor. Isso é natural, o torcedor pode cobrar e todos vão ter oportunidade. Rodrigo, Luciano Rodrigues do canal Mapará. Queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: o Curuá entrou hoje
né, no lugar do Lígia, né? Eu queria te perguntar se isso foi uma coisa pensada, se foi um problema de última hora, até porque o torcedor mesmo esclarecer, porque eu vi que o torcedor nas redes sociais também ficou se perguntando do porquê o Curuá e queria que você esclarecesse isso para o torcedor. Obrigado. Luciano, boa noite. O Curuá entrou ali porque é um volante que me dá a característica do que o João vinha fazendo dentro dos jogos, que o João é um volante de origem, estava muito bem ali na defesa. Infelizmente o João sentiu. Eu estou jogando dentro de casa, eu precisava do resultado. Eu precisei arriscar mais, colocar 2 homens de criação, de menos força na marcação, que foi o Jaderson e o Pavani, para nos dar essa qualidade e atrasar o Curuá. Né? Eu estava precisando colocar 2 homens de velocidade que atacassem o espaço. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei o Marco pela direita e o Felipinho pela esquerda, para buscar profundidade total, e atrasei o Curuá. A ideia era buscar o jogo, era buscar a vitória. Se eu tivesse que depois adiantar o Curuá para fazer volante, mas não sei se vocês percebem, o momento que a gente passa do meio de campo, o Curuá se torna volante. Sem a bola, eles entraram no nosso campo, o Curuá entra dentro dos zagueiros para a gente ter uma amplitude maior na nossa linha de 5. E com a bola, o Curuá passando do meio campo, ele vai adiantar num meia mais adiantado e os meus 2 zagueiros se fecham para parar no 9. Então essa é a leitura que a gente teve para fazer e ter um pouco mais de amplitude, né? Uma vez que o Ferroviário tinha dias a menos de descanso e a gente precisava circular muito bem essa bola para quebrar o gatilho deles. Muito obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.